Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar sobre o filme Beleza Oculta. Você já assistiu esse filme? Polêmico ele, hein? Damião, você assistiu esse filme? Assisti, sim. Olha, é uma reflexão muito importante. Vamos a alguns dados do filme, Tatiana. O filme foi lançado em 2016, chegou no Brasil no dia 26 de janeiro de 2017. É um romance, drama, tem 1 hora 37 minutos. David Frankel é o diretor do filme Beleza Oculta, Tatiana. Bom, antes da gente começar a falar bastante do filme e da nossa reflexão espiritual sobre esse filme, clica aqui, dá o seu like, curte a gente no canal, segue a gente e toda sexta-feira tem uma análise de um filme espiritual. Mas a gente vai primeiro soltar nossa vinheta. E agora que a gente já soltou a vinheta, a gente pode falar então sobre o filme Beleza Oculta, de um tema tão polêmico. E o filme, na verdade, recebeu até críticas bastante pesadas aí. Damião, conta um pouquinho sobre o que fala esse filme. Veja, o filme ele tem dentro de uma proposta de um grande elenco, fala de morte, o tempo e o amor. Pronto, com essas três temáticas importantes, o Howard ele escreve cartas para a morte, para o tempo e para o amor. Passa essa primeira proposta, né? Do filme. Por que acontece isso, né, Tatiana? Porque ele tem a perda de um filho e tem o luto a vivenciar. Mas, na verdade, eu acho, inclusive, que o filme tem uma proposta muito maior de falar de luto. Bom, esse filme ele é muito interessante porque esse pai perde um filho, que é uma filha, na verdade, e o filme começa com umas cenas, né, dele brincando com essa filha, né, momentos de alegria, que na verdade são as memórias dele, né, e falam também que ele é uma pessoa muito importante, um empresário importante, e nesse trabalho dele, ele tem o papel de motivar as pessoas, e ele tá ali, ele fala sobre as três abstrações, logo no início do filme, né? Ele fala que a gente tem que se conectar, a gente está aqui para se conectar no mundo, e através do amor, do tempo e da morte, que a gente precisa lidar muito mais e ter muito mais amor, que a gente precisa sempre de mais tempo, e que a gente tem que aprender a lidar com a morte. E, de repente, ele se vê no momento em que ele precisa lidar com tudo isso por causa de uma perda. E ele, na verdade, não consegue lidar muito bem com isso, porque ele passa por todas aquelas fases ali do luto, né? E ele começa a questão das cartas, é um dos refúgios dele, né? De um dos momentos, com quem que eu vou falar, né? E ele escreve cartas. Em vez de ele escrever cartas para pessoas, ele resolveu escrever cartas para essas três abstrações. E daí começa uma história em que a gente começa a entender um pouco o que passa na cabeça, ou não entender, na verdade, né? O que passa na cabeça de pessoas que perdem alguém querido, né? Esse pai que ele se anulou completamente na vida, ele deixou de trabalhar, ele deixou a esposa e tudo mais por causa dessa perda, né? E é um assunto que a gente não fala, né, Damião? A gente não fala sobre morte, né? As pessoas têm muito receio, não sei nem o porquê, né? Mas as pessoas não gostam de falar. E o filme, né, fala de luto,
a criança é uma criança amada de 6 anos, e vale lembrar, né? O luto é qualquer perda, né? Vivendo, e aí aquilo que a gente vai comentar um pouco dessas fases do luto, de administrar o luto, de passando por essa dor. Sabe, e o filme, na verdade, da minha concepção, o filme é um pouco isso, né? Ele fala dessas fases do luto, mas aí de forma para aquilo, né? De forma muito suave, trazendo essas cartas, a morte, o tempo e o amor, porque aí amplia muito mais, né? Traz uma concepção maior para a nossa existência, mas, na verdade, essa beleza oculta aí, né? Justamente é trazer essa reflexão. Eu acho que eu consigo ver assim, bem assim, viu, Tati? É de uma reflexão. O quanto é importante o que a gente está fazendo hoje também aqui na live, da gente poder refletir sobre a morte. O quanto é importante falarmos sobre esse tema, porque as pessoas, não sei, né, Tati? Por que as pessoas têm tanto medo de falar? Se essa, a gente, aquela coisa, se a gente for parar e pensar, a gente tem uma certeza quando nasce e a outra quando desencarna, quando vai partir, né, Tatiana? Mas o grande negócio, eu acho que da gente não falar muito sobre morte é aquele sentimento da saudade, aquele sentimento de não saber o que vai acontecer, não saber o que vai acontecer com a pessoa que vai para o lado de lá, mas muito menos para nós que ficamos aqui com essa saudade, com essa perda, com esse buraco no coração, né? E é normal, mas pelo menos no espiritismo a gente sabe, a gente tem um consolo de que a vida continua. Essa pessoa deixou esse corpo que foi um empréstimo ali que a gente tem. A gente tem um corpinho que a gente está hoje, mas é por um tempo determinado. A gente sabe ali que o viver e morrer a gente vai ter, mas aqui morre é o seu corpo físico. É isso aqui que está, essa carcassinha que está aqui agora, a magricela que está falando com vocês, por exemplo. Mas a gente, o nosso espírito continua vivo. Nós somos eternos, nós somos espíritos eternos, né? A nossa vida é infinita. E a gente continua do outro lado. O que vai acontecer com a gente do outro lado? Eu não posso te dizer, porque eu também não sei, né? Mas uma certeza que nós temos é que, pelo menos para nós espíritas, é que isso continua. Então, apesar da nossa saudade, da nossa dor, né, desse desprendimento das pessoas que a gente ama e tudo mais, a gente vai continuar ainda tendo contato através do pensamento, né? A gente vai conseguir um dia se reencontrar de alguma forma. Então, que isso também continua. Então, essa visão espiritual, né, que a gente fala, que a gente sempre vai falar aqui na sessão pipoca, é isso. Para nós, espíritas, pelo menos, isso é uma passagem. A gente vai fechar um ciclo e vai começar um ciclo novo. E nesse ciclo novo, a gente também tem a oportunidade de estar com outras pessoas que se foram antes da gente, então, de reencontrar pessoas queridas. Então, isso também tem um lado muito positivo. E às vezes também as pessoas estão sofrendo muito aqui. Então, quando ela passa para o lado de lá, ela vai deixar um pouquinho esse sofrimento da carne, né? Então, a gente também tem que pensar também no lado dessas outras pessoas, né? E só que quem fica sofre. E a gente tem essas fases aí do luto que também quem fica aqui tem que passar, né, Damião? E na verdade, Tatiana, somos egoístas, né? A gente prefere ter a pessoa doente em cima de uma cama, mas aqui do nosso lado, do que ela possa fazer a passagem, de que ela possa se recuperar de uma outra forma, né? Em outro momento. Mas a gente é egoísta, a gente quer a pessoa junto com a gente o tempo todo, né? E aí eu vou trazer para você uma lembrança que é importante. No canal da Tatiana, ela já falou para você curtir, para você colocar o like ali, tem uma entrevista, tem um bate-papo com a deusa Samu, que aconteceu em 23 de outubro, sobre luto, imperdível para você. É imperdível você parar e ver esse bate-papo da deusa Samu com a Tatiana Benítez aqui no canal sobre luto.
Foi no dia 23 de outubro, só para facilitar a tua busca, tá? Porque é importante a gente estar fazendo como a gente está fazendo hoje. E é importante você ver esse filme e ter esse olhar de falar, poxa vida, por que, que as coisas são dessa forma? Inclusive, a Tati comentou das críticas, né? Para muita gente, isso não é só aqui no Brasil, não. Achando ali perda de talento, um filme banal, desonesto. Por quê? Porque as pessoas não entenderam ou não gostaram do tema. E não é, a gente vai parar para a nossa realidade, não é fácil, né? Não é simples, mas é importante falar. É importante, por isso que eu já te dei um caminho. Você tem dificuldade, vai lá, acompanha, porque não é aquela coisa, como nós somos egoístas, e aí eu queria, depois a Tati falou em vários momentos aí, dessas fases do luto, Tati, eu queria que você passasse um pouco para a gente, porque na verdade o Howard passa pelos 5 fases do luto. Conta um pouquinho dessas fases para a gente, Tati. Conto, conto. Eu acho que as críticas aí que tiveram no filme, né, antes de eu falar um pouquinho dessas fases do luto, talentos desperdiçados, né? Falaram, mas, gente, Will Smith, Kate Winslet, assim, o filme, eu gostei muito do filme. Eu confesso que eu fiquei incomodada com algumas coisas do filme. Eu comentei com o Damião isso, eu falei, como esse filme me incomodou. Já conto para vocês o incômodo. E aí já falo mais. Vai ter spoiler, sempre tem. Me perguntaram já, tá, você sempre fala que vai ter spoiler. O que que é spoiler? Spoiler, gente, é quando eu conto partes do filme. Uma pessoa legal não faria isso, falaria, gente, assiste o filme. Mas assim, não, eu também sou legal, porque assim, eu vou contar algumas partes, mas eu vou falar para vocês, ainda assim, assista o filme, porque daí você vai ver com outro olhar. Vamos lá. Quais são as fases do luto? O luto, segundo os grandes estudiosos no assunto, e a Deusa é muito estudiosa e ela fala também sobre essas fases do luto, ele teria 5 estágios, né, 5 fases, que seria a primeira fase de negação e isolamento, a segunda fase seria um estágio de raiva, o terceiro estágio seria a barganha, né, quando a gente quer fazer umas trocas ali, a gente começa a negociar com Deus, o quarto estágio seria o estágio de depressão, e o quinto estágio seria quando a gente aceita, né? O estágio da aceitação. E nesse filme a gente vê muito isso. Nem sempre a gente passa nessa ordem, né? Todos esses estágios, mas a gente passa por esses estágios do luto. Então, primeiro a gente passa pela fase da negação, e a gente vê que o Howard, ele se nega a aceitar essa morte, né, de uma filha, uma criança de 6 anos, como pode, tão pequena, tão alegre, tanta coisa para viver, e ele se nega a aceitar isso. Ele se separa da esposa, ele se isola, ele fica num quarto onde ele não come, ele não volta a trabalhar, não se troca, não faz higiene, né? Uma pessoa que deixa de viver, né? Depois ele passa por um momento de raiva, ele vai, né, no trabalho, destrói lá o Lego lá que todo mundo montou, que, gente, deu dó, deu dó. Pega essa parte do filme, né, spoilerzinhos, mas, né, pega essa parte que dá dó das pessoas. Imagina quanto tempo as pessoas montaram tudo aquilo, né? Ele fica com raiva, então ele se revolta com tudo, se revolta com a vida e tudo mais, né? Depois ele tem um estágio de barganha, né, de querer negociar com Deus, mas em vez de negociar com Deus nesse caso, ele quer negociar com a morte. E ele fala isso depois numa parte do filme, que ele fala assim, eu rezei para a morte e ofereci a troca, me leve e deixe a minha filha, mas ela não fez a troca. E isso deixa ele mais revoltado, né? E depois tem a fase da depressão, que é quando você entende que a troca não vai ser feita, né? Que a troca não foi feita e que você fala, você já tinha se revoltado com Deus e tudo mais, você fala, ok, então cheguei no fundo do poço. E depois de tudo isso, é assim, ou você faz alguma coisa para continuar vivendo, ou você vai ficar numa eterna depressão.
né? E existe a fase da aceitação, por mais difícil que seja, a gente precisa chegar nessa fase da aceitação. E com isso ele faz, tem umas partes em que ele começa a escrever cartas. E ele escreve uma carta para cada uma das abstrações, né, Damião? E aí o lindo é, spoiler para você, o que acaba acontecendo, essas coisas que ele escreve, né, aparecem para ele lá. A morte, o tempo e o amor são pessoas de carne e osso que aparecem, né? Então, ele que só estava escrevendo carta para abstrações, né? Um grupo de amigos ali, é o que parece impossível, faz tornar-se isso realidade. E essas três partes do universo respondem. Lá aparece a morte, o tempo, o amor, tentando ensinar um valor de vida para ele naquele instante, né? E aí você fala, como assim? Aí é a magia do cinema, né? De você parar e falar, peraí, sabe, as pessoas estão respondendo, porque era o que ele queria. É que, na verdade, essa é o grande abraço, né? O grande abraço que a gente tem que estar oferecendo quando as pessoas se encontram nessa situação é que a gente possa ajudar. Que os amigos, lógico que eles têm ali também outros interesses, né? Até comerciais, vamos falar a verdade. Mas na verdade é a maneira, né? Como é importante, né? É a gente ajudar, ajudar as pessoas nesses momentos. E o filme mostra uma realidade, né? Que também vale a pena a gente também trazer para as pessoas, que é real. Lá fora, né, nos Estados Unidos, a Tati pode também dizer aí um pouco na Europa se também tem, existem grupos, como aqui acontece no Brasil, que tem o Alcoólatras Anônimos, você tem lá nos Estados Unidos um grupo de luto, né? As pessoas, quando perdem seus entes queridos, têm um grupo para poder estar conversando, chorando um pouco essa realidade. Né? E o filme mostra isso. E aqui no Brasil, quando a gente não tem, quando a Tati falou desses estágios de negação, de raiva, de barganha, de depressão, dá até chegar na aceitação, se você conhece alguém, Tati, o caminho é procurar ajuda profissional. Não tem jeito também, é de você. E não tem que ter medo disso, né, Tatiana? É de repente, se você não consegue sozinho, procura uma ajuda, né? Tem que ter essa humildade de falar, gente, não estou conseguindo sozinho. Sabe, por um tempo você tem uma muleta ali importante na tua vida e falar, peraí, eu estou conseguindo superar com a ajuda de um profissional, né, Tatiana? Sim, mas no Brasil também tem esses grupos de ajuda, viu, Damião? Tem sempre grupos de apoio, grupos de auxílio, a pessoas de luto, a mães que perderam os filhos, aos pais, né, que perderam os filhos também. Então, assim, também é possível conseguir auxílio, né? Às vezes a gente não sabe muito como buscar isso, né? Como procurar tudo isso. Mas também existe, e isso é muito importante essas pessoas conseguirem esse auxílio. E no filme mostra o quanto ele não conseguia nem chegar nesse grupo. Ele chegava na porta e não entrava, né? Ele via as pessoas pela janela. E ele ia todo dia, pegava a bicicleta dele lá, ia lá, mas ele não entrava, né? E quando ele entra, ele não consegue falar nada, né? E ele pensa, não, isso é mais forte que eu. Como essas pessoas conseguem falar sobre esse assunto e eu não, né? Então, olha só essa batalha interna que a gente tem que mover num momento desse, né? Então, realmente é muito difícil a gente falar sobre essas perdas, né? Porque o nosso valor cultural é falar de vida e não falar de morte. Então, a gente nunca está preparado para perder alguém, porque a gente não falou sobre isso ao longo da nossa vida, né? Então, mas você é espírita, então você não vai nem sofrer. Vai. Porque você fala de espírito o tempo inteiro, você fala de pessoa que morreu o tempo inteiro. Gente, vamos sofrer do mesmo jeito. Desculpa aí falar essa mensagem assim, mas vamos sofrer. Porque a saudade é uma coisa que, né, vai doer na gente. Porque a gente, se foi alguém que a gente gostava ali, a gente vai sofrer, porque a gente vai querer conversar, vai querer abraçar essa pessoa e a gente não vai mais ter lá. Porque esse corpinho de carne aqui não vai mais estar junto da gente, né?
E então, mesmo pessoas sendo médiums e tal, não vão poder ficar toda hora chamando a pessoa para contar um segredo, para contar uma notícia, para contar uma piada, para mostrar um meme. Não rola, gente, porque, né, telefonia de lá para cá. Quando a gente liga para lá, nem sempre eles atendem, entendeu? É isso. E no filme, né, me incomodou, vou falar para vocês o que me incomodou. Vou falar o que me incomodou muito, inclusive fiquei uns dias assim, tipo, com palpitaçõezinhas assim, tipo, ai, por que, Senhor? E falei para o Damião, falei, você tem certeza que a gente vai falar desse filme? Né? Foi uma discussão, gente, rolou entre a gente aqui. Por quê? Porque me incomodou isso. Porque são assim, três são amigos, vai. Né? Eu vou colocar um entre aspas, mas são amigos. No fundo, vamos pensar bem, no fundo, eles queriam ajudar esse amigo. No entanto, eles armaram essa situação. Aí quando o Damião fala, ele falou com o tempo, com o amor, com a morte, não, eles fizeram uma encenação, eles contrataram pessoas para passar por amor, por tempo e por morte, né? Falou, já que ele tá achando que ele tá louco mesmo, tá escrevendo carta para morte, pro tempo, pro amor, vamos fingir que a gente é a morte, o tempo e o amor. Então, assim, esses três amigos ajudaram, mas assim, eles tinham interesses comerciais por trás disso. Eles só fizeram, na verdade, eles só fizeram isso por causa de dinheiro, né? Por causa da empresa que estava falindo, porque o Howard não estava mais lá, né? E, então, por isso eles fizeram tudo isso. Claro, graças a Deus, isso ajudou ele a abrir os olhos, a acordar um pouco de toda essa situação que ele estava passando, né? A conseguir buscar uma ajuda. Mas eu juro para vocês que isso me incomodou, mas me incomodou de uma forma que foi o que eu falei, deu a palpitação e ficou uns dias ali me incomodando, porque tinha um interesse por trás de quererem a melhora dele. Não sei, gente, eu sou assim, tipo, eu acabo sofrendo pelo outro, né? Não sei se isso é normal, Damião. Você não sofreu, né? Só eu que sofri isso. Não, mas é que, na verdade, é aquilo que a gente quando conversou, mas como é muito o filme, né? Para algumas pessoas para e falam, nossa, mas é importante essa reflexão, porque é importante a gente parar e falar um pouco sobre o tema, porque é como aquilo, para as pessoas, para o filme, e o filme traz um lado, né? Quando entra a aceitação dele, mais spoiler para você, ele chora. Mas você vê até o filme inteiro, você espera para você ver, e aí é aquilo, Tati, aquilo que as pessoas falam, né? Quando é você espírita, não pode chorar, porque senão você vai atrapalhar a passagem dele lá no plano espiritual. Gente, tudo tem o seu momento, tudo tem o seu momento. Se no que naquele momento você precisa chorar, chore, chore e chore. E aí aquilo que até a deusa comenta muito, e é importante, por isso que a gente citou para você assistir ela no canal aqui, porque você para e fale, poxa vida, e aí espírita tinha muito isso, alguns espíritas podem até ter ainda. Mas então, tudo bem, né? Um mês aí de luto, ele pode durar um ano, cada pessoa vai ter o seu. Se passar de muito tempo, passou de 2 anos, convém procurar uma ajuda, aquilo que a gente comentou, procurar uma ajuda profissional para te ajudar nesse processo. Mas e o filme vai. O Beleza Oculta mostra isso, né? Olha, e tudo bem, é o momento, ele está passando por aquele luto, ele está vivendo todas essas fases que a Tatiana explicou direitinho. Está acontecendo com ele. Agora, é aquilo que a Tatiana comentou a forma, né, os meios que eles fazem o filme para contar essa história, você fala, olha, não é muito legal, né? Mas eu prefiro olhar o olhar, né, de ver um tema importante, que é o que a gente está trazendo, né, nesse momento, falando um pouco com você, que é um tema importante, que é o luto, para que a gente possa falar sobre, conversar sobre, e que não é fácil, não é dizer que, porque a gente está falando, que a Tati comentou, fácil, fácil não é, gente. É um outro é um grande aprendizado, mas esse aprendizado começa quando a gente consegue falar sobre,
quando a gente consegue se expor, quando a gente consegue se abrir a falar, conversar sobre o tema morte, porque, sabe, é importante, porque se a gente parar e não ficar, mas e o filme trata disso, trazendo, né, eh, essas imagens, né, desses personagens, e aí essa discussão que resulta, né, naquele bem maior, né, que é tirá-lo, é o braço necessário para que você possa ajudar aquela pessoa naquele momento, porque são aquelas histórias também, né, Tati? Não adianta também parar e a pessoa está lá, desencarnou, tal, descansou. É melhor você ficar quietinho. Fala isso não, sabe? Descansou. Minha filha, ninguém quer ouvir isso não, né, Tati? Descansou. Meu filho, vai lá, só dá um abraço, que é o mais importante. Nesse momento de pandemia, a gente para e fala, não tem nem. Até isso dificulta um pouco, mas quanto é importante, né? Você está junto, então, da pessoa, mas não abra a boca para dizer, ele descansou. Meu, a gente é egoísta, né, Tati? A gente quer a pessoa do nosso lado, né? Então, né? Ah, ele pode até descansar, mas a gente sabe que a vida continua, né, gente? A gente não vai descansar o tempo inteiro. Tem gente que está pensando, não, vamos dormir depois. Não vai, né, gente? Vamos ter que trabalhar, minha filha. Vai ter lá um trabalho também do outro lado. E quando a gente falou da questão de chorar, né? Gente, chorar é necessário, chorar faz bem para o nosso corpo físico, para a gente liberar também tudo isso, o que está com a gente. Depois que a gente chora, a gente se sente um pouco mais aliviado. Então a gente precisa chorar. E no filme ele consegue chorar no final do filme. E a gente chora junto, né, gente? Minha gente, eu chorei muito nesse final desse filme. Eu chorei demais. E tem uma coisa, por que esse filme chama Beleza Oculta, né? Porque tem uma frase, né, no momento em que a menininha está internada lá e que a mãe está esperando a notícia, tem uma senhora ali do lado dela e ela fala, só não deixe de perceber a beleza oculta. E ela vai, o que é a beleza oculta, né? E depois ela descobre que a beleza oculta é a conexão com tudo. Porque tudo está conectado, né? Tudo na nossa vida está conectado. E daí, claro, o filme mostra essa conexão, né? Do amor, do tempo, da morte, de tudo que a gente precisa valorizar, de tudo que a gente precisa viver, dessa união, desse abraço que a gente tem que ter. Mas mostra também essa parte que me incomodou dessas três pessoas. Essas três pessoas também têm problemas na vida delas. Então, não é só o Howard que está vivendo um luto, que tem um problema, mas essas outras pessoas também têm coisas que estão incomodando elas e que elas também precisam trabalhar nelas. E daí, quem ajuda essas três pessoas são esses três atores que também ajudaram o Howard a abrir o olho, né, que são o amor, o tempo e a morte. E as mensagens são bem bonitas, né, no final. Eu acho que vale a pena assistir ali, porque o final vale todo o filme. Todo o meu incômodo ali, né, no final, valeu, valeu, né? Mas tem essas coisas, né? O filme fala sobre toda a parte do luto, mas fala também que ninguém tem uma vida perfeita, que a gente não precisa mudar alguma coisa. As pessoas também estão passando por dificuldades, também estão passando por algumas reflexões internas, como no caso deles, né? Então, cada pessoa tem uma reflexão diferente, um momento diferente que está passando na vida. E a gente precisa também olhar para dentro de cada um de nós e buscar essa conexão, essa beleza oculta, essa conexão com tudo e tentar viver da melhor maneira possível, né, Damião? Essa conexão com tudo, né? Tudo mesmo, né? Porque na verdade é tão prático, né? Podia ter essa conexão só com o tempo, só com o amor. A gente para e fica imaginando, né, Tatiana, a conexão com as coisas positivas. Mas aí está aí, né? Essa realidade que existe. E é importante que você possa assistir o Beleza Oculta, assistir mesmo, assistir sabendo e falando, poxa vida, deixa eu ver se eu consigo, como a gente fez, buscar esse olhar e falar, poxa vida, quanto é importante, né? Estar conectado,
E estar preparado, né, para quando isso acontecer, você ser, não sem aquilo que machucou a Tatiana ali, sem esses objetivos financeiros, mas com o objetivo do amor ao próximo, né, de você parar e falar, deixa eu ajudar, estando ao lado. Que o filme também mostra isso também, com todas as dificuldades que eles têm também, os três, né, que ajudam, os três amigos, mas a oportunidade linda, né, de você parar, fazer a tua parte, né, de, sabe, ir lá e dar comida, oferecer, tentar fazer um pouco, tá do lado, né, tentar estar do lado, o quanto isso é importantíssimo nesse momento, né, Tatiana? É, e fazer a nossa parte, tentar auxiliar o máximo que a gente puder essas pessoas que estão passando por esse momento e auxiliar também com a nossa palavra, com a nossa oração, com a nossa vibração positiva. E é sempre o que a gente está tentando passar aqui com o filme, né? Que a gente vai trazer aqui para vocês. Toda sexta-feira a gente vai trazer um filme novo e essa sessão pipoca é para isso, para que a gente consiga ver o lado positivo da vida, o lado espiritual de tudo que a gente pode analisar, tá vendo? Até o filme que a gente falou aqui de luto, a gente conseguiu ver o lado espiritual. É para isso que a gente está aqui toda sexta-feira, né, Damião? Sim, toda sexta-feira um filme diferente para que a gente possa analisar e pensar junto com você, trazer essa reflexão. Às vezes alguns spoiler tem aí, mas para que você pare e fale, pá, vamos lá, mas juntos assistindo esses filmes para que você possa perceber essa beleza oculta que na verdade acaba existindo em tantas e tantas coisas e fica o convite para que você possa estar acompanhando o Beleza Oculta e semana que vem uma nova sessão pipoca aqui para você. Exatamente, gente. Continuamos conectados. Sexta-feira tem mais. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau!